E olá, meus queridos e amados primatas, sejam bem-vindos para a Páscoa de sangue de um Deus obcecado com sacrifício humano. Meu nome é Sérgio da Mota e esse é o seu canal Ateu Dispor, e eu já quero agradecer essa galera maravilhosa da Premiere. Palmas para vocês. E se você chegou aqui pelo Instagram, Facebook ou simplesmente tropeçou e encontrou esse canal, seja mais que bem-vindo. Eu não me importo e nem quero saber se você é cristão, ateu, agnóstico, espírita, espiritualista, cético, hindu, budista. Seja mais que bem-vindo. Se eu esqueci alguma coisa, deixa aí, por favor, na caixinha de comentário. Mas a sua presença, o seu comentário, o seu like são as engrenagens que movem esse canal e faz que você tenha pelo menos 2 vezes na semana um conteúdo feito com carinho, muito amor, aberto à discussão, sem nenhum preconceito. Então já quero dizer para você, antes de nós começarmos, já deixe o seu like, já se inscreva nesse canal, ative o seu sininho, porque aí 2 vezes por semana você vai ter essa pessoa chata sempre incomodando você. Muito obrigado. E hoje nós temos uma participação tremenda, especial, e eu não poderia deixar de fazer barulho. Contamos com a presença do grande, maravilhoso, amigão, Newton César Santana, o demolidor de mitos. Então fique conosco até o final deste programa, porque aí, em alguma parte, ele vai estar lecionando para você a diferença da Páscoa hebraica e da Páscoa cristã. E hoje, nesse programa especial para você, estaremos dividindo esse programa em 3 partes, num esboço maravilhoso. A primeira parte desse programa vai estar falando das atrocidades e o porquê esse Deus, ele é tão obcecado com sangue e sacrifícios. O grande disclaimer deste programa esta noite é: toda vez que você ouvir a palavra sacrifício, você sabe que representa os assassinatos da parte de Deus, ou aqueles que ele mesmo comandou, seja ainda por interferência de desastres naturais. A pergunta do Tostini nesta noite que não se cala é: por que ele é tão venerado com mortes e sacrifícios? A última parte, nós estaremos falando do maior sacrifício, você já sacou, que é de Deus entregando a si mesmo na cruz do Calvário para morrer pelos seus pecados e pelos meus, sendo que nem eu e nem você pedimos para essa bruxaria acontecer. Porque vamos ser sinceros, nós temos os cristãos e religiosos dizendo que as outras religiões, como religiões de matriz africana, são terríveis pelas suas condutas nas artes de magia negra. Agora para e pensa comigo. Os cristãos adoram um cara que morreu. Na verdade, um cara que se entregou. Morreu, se entregou, morreu, se entregou. Mas contado de uma maneira beautiful pelos apologistas, o maior ato de altruísmo feito por Deus para que toda aquela cagada feita em Gênesis 1 viesse trazer o seu perdão em forma de sangue. Uau! Então aperte os cintos nesta hora, porque vamos viajar, mostrando que desde o princípio, Gênesis, na travessia do povo no deserto, que é considerado ali a grande Páscoa, seria a libertação do povo hebraico. Deixa eu te falar uma coisa, naquela noite, antes da 10ª praga ser lançada, o verdadeiro significado da Páscoa, a passagem do anjo da morte. Você já parou para pensar por que Deus, por toda a Bíblia, especialmente no Velho Testamento, é completamente obcecado com sacrifícios? Antes da queda do homem, nós podemos perceber
um grande relacionamento entre Deus e o homem, a sua criação, que quando lido ali na história, na Bíblia, na palavra sagrada de Deus, nós podemos entender que a história ela começa muito bem, a não ser por alguns pontos que vão acontecer com a própria queda do homem, causada diretamente pela vontade e a onisciência de Deus. Porque vamos ser sinceros, no meu vídeo anterior eu expliquei muito bem essa questão toda de como Deus, colocando a serpente no meio do paraíso, acabou provocando uma série de eventos que causaram diretamente a queda do homem, fazendo parecer com que o homem estava ali, infringindo diretamente o mandamento de Deus. Após a queda do homem, nós podemos encontrar 4 seres humanos, e aí que toda a história começa. Lembre-se que a aliança, o pacto entre Deus e o homem, tinha sido quebrado, e a razão nós sabemos. Eva come o fruto proibido que foi colocado por Deus no meio do jardim. Consequentemente, o homem sendo seduzido pela tentação do conhecimento, acaba marcando a história. E tudo que nós conhecemos hoje de terrível que acontece neste planeta foi marcado por essa história. Todos conhecemos a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, com 4 seres humanos somente no planeta Terra. Parece que toda a ordenança de Deus e proibição não consegue segurar a onda. Imagine se ele hoje tivesse que cuidar de 7,5 bilhões de filhas da mãe neste planeta. A história muitas das vezes é entendida como o ciúme de Caim sobre o seu irmão Abel, fazendo que ali nós tenhamos o primeiro homicídio relatado na história da Bíblia, cometido por um ser humano segundo a palavra de Deus. Mas o que nós devemos considerar nessa figura toda é a questão que tanto Caim como Abel ofereciam sacrifícios ao Deus Altíssimo. E parece que a qualidade do sacrifício é a demanda desse Deus. O final da história nós já conhecemos. E daí, uma avalanche de evento começa a ser propagada, tendo a desculpa que isso tudo foi empretado pelo pecado do homem. Porém, Deus sedento, e parece que logo após isso nós encontramos a família de Noé e o dilúvio. E uma das histórias mais bizarras que nós podemos ver ali dentro da palavra de Deus, onde o planeta Terra é completamente submergido em água. Alguns apologistas vão dizer que quando ali a tradução no hebraico significa o mundo conhecido, e outros vão dizer que foi o planeta Terra por completo. Eu, na verdade, não quero saber nem da opção 1 e muito menos da opção 2, porque os egípcios jamais ouviram essa historinha que os hebreus andam contando de um dilúvio que aconteceu logo ali na vizinhança deles. Então, já por esse fato, podemos descartar essa possibilidade. Número 2, se esse dilúvio fosse de proporção mundial, vários problemas geológicos teriam que ser demonstrados pela Bíblia como fatos verdadeiros. E não é isso que nós encontramos nas arqueologias feitas em nosso planeta. Mas hoje à noite nós não estaremos falando sobre isso, mas falamos do evento em si, aonde Deus, na sua ira, e vamos ser sinceros, se você é Deus Todo-Poderoso, criou o universo pelo poder da sua palavra, por que você teve que sacrificar um planeta inteirinho porque você se arrependeu de ter criado o homem? Para mim, isso foi um ato baixo, sádico, maquiavélico e de um Deus narcisista que necessita o tempo todo ser adorado. Mas como a única solução de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente foi matar a sua criação. Você já parou para pensar o número de pessoas que foram mortas nesse ato isolado ali da Bíblia? Homens, adultos
E ainda que você venha justificar que essas pessoas mereceram ser afogadas pelos seus pecados, eu gostaria de saber como que o sacrifício de crianças, adolescentes, para pensar no número de mulheres grávidas abortando no meio da água. Você já parou para pensar no número de crianças boiando, pedindo socorro? E eu pergunto para você, se o seu filho estivesse se afogando, por mais teimoso, por mais rebelde, por mais que ele não fizesse aquilo que você acha melhor para ele, você teria coragem de assinar a história do seu filho, finalizar com a vida dele, deixando ele morrer num tipo de morte que eu considero uma das piores, sendo afogado. Não esqueça que a segunda opção, segundo a Bíblia, é muito pior ainda, que é queimado. Deixa eu perguntar algo para você nesta noite. Por que que Deus sempre tem que resolver o problema da humanidade e os nossos erros na base do sacrifício? Não existiria uma outra forma de ensinar a sua criatura sem ser matando, afogando, queimando, explodindo, ensinando o seu próprio povo a chocar a cabeça de crianças contra a pedra? Você acha que um Deus que é tão sedento de sangue assim merece realmente a sua adoração? Não fique triste comigo, hoje é dia de Páscoa, de uma Páscoa de sangue. O grande livro do escritor americano Stephen Well fez uma contagem de quantas vidas foram tiradas, foram ceifadas, foram tomadas nas mãos desse Deus. Em um trabalho maravilhoso, ele traz a contagem de Gênesis até a metade do Novo Testamento. Lembre-se que ele não adiciona o número de pessoas mortas no livro de Apocalipse, porque esse evento ainda não aconteceu. Mas se nós somarmos o número de Apocalipse que foi levantado por uma faculdade, poderia chegar a 7 bilhões de seres humanos. Mas vamos deixar isso de lado, porque é um evento que ainda não aconteceu. Mas esse Deus que é completamente obcecado por sangue, somente no Velho Testamento e nesses eventos que você, cristão, pode ler na palavra de Deus, se realmente você lê. Porque se você lê a palavra de Deus e olha todos os seus eventos e fecha seus olhos, você simplesmente é cúmplice das maldades desse Deus. Olha que nós estamos lidando de sacrifícios diretos e não de maldades ou de acontecimentos permissivos ocasionados por eventos dentro da própria Bíblia. E a contagem vai agora para você, no número estagnante de 25 milhões de seres humanos. Eu gostaria que você fizesse uma pausa nesse exato momento e pergunte para si mesmo, se você acredita nesse Deus ou no Deus judaico-cristão, como que você pode adorar um ser que por razão nenhuma, com todo o seu poder, poderia em algum tempo ter feito diferente, matou 25 milhões de pessoas. Bom, como eu não acredito na palavra de Deus, isso para mim não é tão dramático. Para mim é simplesmente um monte de histórias mal escritas, colocadas ali para assustar as pessoas, para fazer pastores ricos. Então, meu querido amado primata, e você, meu querido amado cristão, ou de qualquer outra fé, eu acho que nesta noite você tem muito para pensar nas questões dos sacrifícios desse Deus que é simplesmente apaixonado por sangue. A Páscoa de sangue, ou melhor dizendo, Passat, ou nós podemos dizer em inglês The Passover, não é uma passagem da libertação do povo de Deus. Pelo contrário, marca a história de um grande sacrifício, mais uma vez, que nós estaremos detalhadamente falando após esse grande vídeo do meu amigo Newton César Santana. E ele vai estar dando essa grande palhinha pra gente aqui no canal sobre a diferença da Páscoa hebraica e da Páscoa cristã. E logo após, nós estaremos falando das pragas e da pior praga, aquela onde Deus coloca o sangue do cordeiro nas portas. E o Newton vai estar deixando para você aí o versículo que detalha essa grande maldade desse Deus que é apaixonado por sangue. Vai, Newton. A Páscoa
é uma das festas mais tradicionais do calendário cristão, de modo que ela tem as suas raízes tanto na tradição judaica como em elementos do paganismo. Sendo que a Páscoa judaica tem como tradição a celebração do Pessá, palavra hebraica que quer dizer passagem, ou seja, eles celebram a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Vale salientar que historiadores, arqueólogos, egiptólogos renomados questionam e alguns até mesmo negam que um dia os hebreus foram escravos no Egito. Segundo a Torá, Yahvé deu uma ordem direta a Moisés, e Moisés, por sua vez, transmitiu tal ordem ao povo hebreu, conforme está registrado em Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 27. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Já a Páscoa cristã é diferente, pois celebra os 3 dias entre a morte e a ressurreição do Cristo. Muito obrigado ao meu querido amigo Newton César Santana, e eu gostaria de pedir a todos deste canal que se inscrevesse no canal O Demolidor de Mitos. Nós temos uma amizade muito próxima e muito legal, e eu vou estar falando sobre isso no final, porque eu não quero quebrar esse momentum que nós estamos agora. Porque agora é hora de falar de sangue e de praga. Todos nós conhecemos as pragas do Egito, que foram 10. Mas uma praga se destaca entre todas. E essa daí foi o prenúncio da vinda, da morte do Senhor Jesus Cristo. Nesse grande evento, algo muito cabuloso acontece ali. Toda vez que Deus enviava uma praga, Faraó ficava completamente temeroso com o poder, demonstração do poder de Deus. Vamos lembrar que os mágicos de Faraó conseguiram fazer todas as outras mágicas, ou parte delas, ali no palácio. Porém, essa praga seria quase impossível de replicar, nem mesmo os mágicos de Faraó. E é algo bem interessante, porque se Deus tem o poder absoluto, por que então os mágicos e magos de Faraó conseguiam administrar milagres parecidos ou até mesmo idênticos aos milagres que eram feitos por Moisés? Mostra que você, querendo ou não, cristão, na sua própria palavra, o diabo tem um poderio que foi dado pelo próprio Deus. Mas ele vai usar isso daí em sua vantagem, porque o seu plano maléfico já foi orquestrado. Imagina comigo que o Deus onisciente precisa enviar o anjo da morte para assassinar aqueles que não têm o sangue do cordeiro em suas portas. Parece um filme de terror, mas na verdade, se você olhar
a lógica e raciocinar como essa passagem é completamente idiota, a grande pergunta fica: por que um Deus onisciente precisaria ter portas marcadas com sangue? Para que o anjo da morte, que é ele mesmo, enviado por ele mesmo, que já sabia de todos os planos, não matar o hebreu errado? Fica aí a pergunta e você pode deixar a sua resposta na caixinha de comentário. Agora imagina comigo esse cenário. Meia-noite. Depois de todos os hebreus festejarem, o anjo da morte é liberado pelo Senhor. Gritos, desespero, correria. Imagina aqueles hebreus que não conseguiram ali um cordeiro para colocar o sangue na porta. Será que Deus iria levar isso em consideração? Será que o anjo da morte não teve misericórdia de mulheres grávidas? E mais uma vez, e ali nós podemos afirmar que quem não tinha o sangue do cordeiro espargido na porta iria receber o anjo da morte e o sacrifício iria começar. Porque, segundo a palavra de Deus, a morte foi decretada a todos os primogênitos dali da terra. Nós podemos chamar até mesmo esse episódio da Noite do Terror, aonde o anjo da morte passou ceifando as vidas e não houve misericórdia, porque um sacrifício de um animal representava a bondade e a misericórdia de Deus. Agora, fica comigo no último, no pior sacrifício de todos. Um Deus que, mais uma vez, poderia ter arrumado uma opção diferente, ter sacrificado qualquer coisa, mas resolveu, num ato maquiavélico, sacrificar o próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para pagar por pecados que nem eu e nem você pedimos. Mas antes da gente pincelar a morte de Jesus Cristo, nós temos que lembrar que Jesus Cristo também era Deus, porque Ele, o Pai e o Espírito Santo é uma só pessoa. Quando você, cristão, sai endeusando a pessoa de Cristo, que eu não acredito que existiu como uma figura divina, e pode até ter existido como uma figura humana, e muitos dizem aí um revolucionário, um louco, porque naquela época era comum de aparecer figuras messiânicas dizendo que foram enviados por um Deus. Eu entendo que esse mesmo Jesus, que as pessoas tentam dizer que ele é o cara que apregoou o ágape, o amor incondicional, o amor pelo próximo, não se esqueça que ele é o Pai, que Jesus Cristo é aquele do Velho Testamento que veio assassinando, que veio sacrificando milhões de pessoas por sua sede. E agora ele coloca uma roupa diferente, uma carne humana, porque ele continua sendo Pai, se veste de Jesus, enganando você, falando que ele pagou todos os créditos de dívida que você tinha para com ele. Mas ele não é o Pai? O Pai não é o Espírito? E o Espírito não é Deus? Meus queridos e amados primatas, nesta hora, nós começamos a olhar a imagem de Jesus não tão poética, não tão maravilhosa, não tão revolucionária. Porque se Jesus realmente era o Filho de Deus, segundo a própria palavra, ele estava lá com Deus, porque ele era Deus, lembra do verbo? E o verbo estava com Deus, o que parece algo muito louco, um ser que não pode ficar sozinho de jeito nenhum, sendo perfeito, criador do universo, precisa criar outras entidades que são ele, para que ele não fique sozinho. Mas a sua característica humana faz com que ele crie os homens, o ser humano, para adorá-lo, simplesmente adorá-lo. E nessa história maquiavélica de sangue que nós encontramos na Bíblia, podemos até olhar uma parte muito louca, quando Jesus fala com o Pai, ele falando com ele mesmo e dizendo: Pai, Pai, por que me desamparaste? E numa explicação muito louca, eles vão dizer que essa era a parte humana de Jesus.
Mas se Jesus teve uma parte humana, significa que ele não foge do processo do pecado. Bom, meus queridos primatas, eu iria fazer algo bem bacana, eu ia falar de 7 mentiras de Jesus Cristo, mas eu vou fazer isso um episódio especial. A partir de semana que vem, nós estaremos entrando em contradições do Novo Testamento. Estaremos desmascarando a pessoa de Jesus e também trazer questionamentos, trazendo opiniões como Bart Ehrman sobre a questão toda de Jesus. Vai ser um passeio muito legal, um passeio muito longo que nós estaremos ali, trazendo todas as contradições do Novo Testamento. Chega de Velho Testamento, chega de um Deus psicopata, chega de um Deus bipolar. E iremos jogar todas as cartas para o alto, mostrando como é fictícia a imagem do Salvador do mundo. Meus queridos primatas, espero que vocês tenham gostado. Foi um trabalho feito do fundo do meu coração. Mais uma vez, vocês aí, da Premiere. Calma aí. Ah, gente, para. Nossa, que barulheira. Bacana. E aí? Caramba. Galera, obrigado mais uma vez a você que assiste esse programa pela primeira vez. Não se esqueça de se inscrever. E eu jamais posso deixar de agradecer toda essa comunidade. Galera do Facebook, apoiadores, Instagram, aquela galera maravilhosa, divertida, apaixonada. Pessoal que me acompanha ali somente no YouTube, muito obrigado. Eu quero que vocês tenham uma boa semana. Quinta-feira nós estaremos com o grande Lucas Hausmann, 100% ateu, americano. Chegou aqui novinho. E ele vai estar falando da experiência, como é ser um ateu aqui nos Estados Unidos. E eu vou estar representando como é ser um ateu no Brasil, representando vocês. Não perca quinta-feira, às 20 horas, esse grande bate-papo dinâmico com a presença do grande Lucas Hausmann. Eu vejo vocês. Beijão, meus queridos, amados primatas.